Neste dia, lágrimas de sangue caíram de cada estátua de Yupeon, o deus do gelo servindo Peria, a deusa da água e do conhecimento, no continente Bangaia e no resto do mundo. Aqueles que receberam a proteção divina de Yupeon ouviram o grito de um deus, e perderam a consciência. Conteúdo patrocinado. A causa disso foi Vandaliel quebrando e destruindo a alma da Era do Gelo, a lança mágica de gelo. Mas como a consciência da Era do Gelo nunca voltou ao corpo principal de Yupeon, mesmo Yupeon, que havia perdido um clone de si mesmo, não sabia disso. As pessoas temiam esse presságio, temendo que isso sinalizasse o retorno do Rei Demônio, ou a segunda ressurreição do herói caído Zakart, e os clérigos de todas as regiões ficaram muito ocupados. Uma atmosfera pesada caiu sobre a sala de audiências que estava bem organizada, apesar de sua limpeza estar incompleta. A maioria daqueles que desafiaram o Dragon Golem, excluindo os Stone Golems, ainda permaneceram aqui. Bom Wolf, Bombard e os outros animais mortos-vivos se transformaram em uma Bom Chimera que soltou um estranho grito de várias bestas ao mesmo tempo. Os únicos que não estavam aqui eram Vandaliel, aquele que havia consertado esta câmara de audiência, e Bowman, cuja coluna e quadris foram esmagados e ainda não conseguia se mover por conta própria. Eles ainda estavam sob o Castelo Real, para descobrir se o dispositivo de ressurreição destruído pode ser reparado ou não. Depois que Vandaliel destruiu a alma de Ice Age, todos receberam uma quantidade incrível de pontos de experiência que até mesmo Borcus nunca havia ganhado em uma única batalha antes. O Dragon Golem feito de Orixalcum por uma deusa que havia sido desafiada pela lança divina de gelo destinada à classe S, Mikael e seus companheiros. Permaneceu de pé mesmo depois de reivindicar a vida de todos os companheiros de Mikael e infligir um ferimento fatal no próprio Mikael. Por terem dado o golpe final em tal inimigo, todos ganharam uma quantidade enorme de pontos de experiência. Como resultado, Vigaro tornou-se um Gol Tiran de rank 7, o tipo de Gol mais alto e poderoso que foi testemunhado historicamente. Seu corpo enorme agora tinha mais de 2,5 metros de altura, combinando com a altura dos titãs, e ele tinha crescido 2 braços adicionais. Ele era um poderoso guerreiro de 4 braços. A armadura de Rita e Saria parecia a mesma de antes, mas elas se tornaram armaduras de alta magia de nível 6 e suas habilidades de forma espiritual melhoraram. Eles pareciam muito mais humanos do que seus corpos anteriores, parecidos com troncos vagamente humanos. Embora Vandaliel os considere como uma versão branca de corpo inteiro das silhuetas que representam o criminoso de uma forma que sua idade e gênero não podem ser determinados em mangás misteriosos. Na verdade, suas formas espirituais estavam inchadas em vários lugares, era como uma espécie de piada, e os níveis dos outros membros também aumentaram. Bowman, que não estava presente aqui, provavelmente aumentou sua classificação e o nível de trabalho de Vandaliel provavelmente aumentou significativamente também. No entanto, a atmosfera aqui não era uma celebração feliz desses fatos. Eles com certeza estão demorando. Várias horas já se passaram, mas não havia sinal de Vandaliel voltando. Ele não sofreu nenhum ferimento além de dar a Eleanora um pouco de seu próprio sangue, mas gastou uma grande quantidade de sua mana e sua habilidade de superar limites estava ativa. Não havia como ele não estar se sentindo cansado. No entanto, ninguém poderia sugerir que eles fossem ver o que estava acontecendo. Todos podiam se lembrar do choque de Vandaliel ao saber que o dispositivo de ressurreição havia sido destruído. Entre todos reunidos neste lugar, Eleanora conhecia Vandaliel há menos tempo e como foi vendida pelos pais quando era jovem, não guardava boas lembranças de sua família. Mas ela sabia o quanto Vandaliel desejava a ressurreição de sua mãe. Sua mãe foi morta quando ele era jovem. Isso por si só não é incomum, é uma história infeliz que se pode ouvir em qualquer lugar. Mesmo quando a criança sobrevivente carrega a grande ferida emocional, a tristeza deve ser colocada no passado para seguir em frente. Assim como Eleanora havia colocado o fato de ter sido vendida pelos pais no passado para continuar vivendo. Mesmo ela que possuía afinidade com o atributo do tempo, não conseguia apagar o passado. Mas Vandaliel-sama possui poder. Tanto poder que ele poderia alcançar a ressurreição perfeita dos mortos que era impossível até para a deusa. Pode ser possível. Se ele estendesse a mão, ela poderia alcançá-lo. Se ele tentasse o seu melhor, ele poderia fazer isso acontecer. Por isso Vandaliel não tentava colocar a morte da mãe no passado. Na verdade, ele quase o alcançou. A ressurreição de Darcia.
Mas seus esforços foram impedidos e pisoteados por razões que ele não conseguia entender. Era assustador simplesmente imaginar sua raiva, choque e frustração. Vandaliel-sama é alguém que odeia aqueles que tentam tirar a felicidade dele. Ele sente raiva deles, ele os odeia, ele os amaldiçoa, ele os teme. Ele sente verdadeira felicidade com a ruína deles e se consola com a destruição deles. Eleanora sentiu isso com mais força do que qualquer outra coisa quando Vandaliel destruiu as almas de Serkren e os vampiros subordinados que tentaram matar Tareia. Foi por isso que ele também destruiu a alma da Era do Gelo hoje. Mas ao contrário de quando ele destruiu Serkren, Vandaliel provavelmente estava insatisfeito com a destruição da alma da Idade do Gelo. Conteúdo patrocinado. Se eu pudesse confortá-lo, gostaria de fazê-lo, mas não estou com medo, então por que estou pensando nessas coisas? Eleanora soltou um suspiro e colocou a mão no peito. Este foi o local onde o gelo da Idade do Gelo a perfurou, e a ferida cicatrizou sem deixar vestígios devido à magia e sangue de Vandaliel. Antes, ela teria ficado assustada se sua vida tivesse sido salva e ela não tivesse nenhuma utilidade. Ela teria ficado com medo de ser descartada por ser inútil e desnecessária. Mas a emoção em seu peito agora era claramente algo diferente de medo. Um desconforto e dor parecidos com náuseas, como se seu peito estivesse sendo apertado. Eu quero confortá-lo por causa dessas emoções misteriosas? Eu não senti a necessidade de ganhar o favor de Vandaliel-sama através de métodos diretos até agora. Mesmo que Eleanora não fizesse tais coisas, Vandaliel ainda a tratava bem. Então, por quê? O Santo Filho ainda está no subsolo? Perguntou Nuasa, que havia entrado na sala de audiências enquanto Eleanora refletia profundamente sobre seus sentimentos. Sim, respondeu Zadiris. Ele ainda não saiu. Entendo. Havia algo pelo qual eu queria me desculpar com ele, disse Nuasa. Você está falando sobre quando eu e o garoto fomos para a clandestinidade há 2 anos? Borcos, que estava silenciosamente franzindo a testa com a parte restante de seu rosto, interrompeu. Se assim for, sou eu quem precisa se desculpar, não você. Fui eu quem pediu a ele para encontrar Zandia Jousha em Giena. Se ele tivesse me contado sobre o dispositivo de ressurreição de antemão e eu tivesse pensado na possibilidade da lança de Mikhail ser um artefato com sua própria mente. Se eu nunca tivesse perdido para aquele bastardo do Mikhail 200 anos atrás em primeiro lugar, se eu tivesse quebrado aquela lança, as coisas não teriam acontecido desse jeito. Quando eles se conheceram, Borcos resistiu ao feitiço de atributo de morte de Vandaliel. Ele provavelmente poderia resistir mesmo agora se tentasse. Mas ele havia parado de resistir por vontade própria. Ele percebeu que fazer isso não tinha sentido. Um pirralho cujo rosto inexpressivo tornava impossível dizer o que ele estava pensando ou para onde estava olhando. Aquele pirralho trouxe a felicidade da vida cotidiana enérgica de volta ao Taloshen anteriormente vazio, apesar de não receber nada em troca. Vandaliel poderia ter recebido muitas compensações se tivesse pedido. Para Borcos e os outros titãs mortos-vivos, tal compensação teria sido um preço necessário a pagar. A vida segura que tinham na cidade era porque Vandaliel havia reparado as paredes. Eles puderam desfrutar de uma comida deliciosa porque ele fez aromatizantes usando sua magia. Ele até consertou os enormes quartos do Castelo Real. A boa vontade e o respeito que ele recebeu eram naturais, considerando suas ações, e embora o título de Santo Filho fosse originalmente algo que Nuasa havia começado a usar, agora era um título adequado para Vandaliel ter. Ele ainda não havia recuperado os cadáveres de Zandia e Giena, mas disse que o faria nas próximas décadas. Seus inimigos seriam os vampiros de raça pura que provavelmente seriam impossíveis de derrotar mesmo com todos os heróis de Taloshen reunidos. Então enfrentá-los nas próximas décadas poderia ser considerado muito cedo. E agora que Borcos estava prestes a pagar a dívida que tinha com Vandaliel, tudo se tornará tão distante novamente. Que patético! Como ele poderia se considerar um aventureiro de classe A quando não conseguia nem completar o único trabalho que precisava fazer depois de receber todas as recompensas com antecedência? Não, não é isso. No entanto, parecia que a coisa pela qual Nuasa queria se desculpar com Vandaliel era outra coisa. Então, o que é? Perguntou Borcos. Destruí voluntariamente uma parte da igreja que o Santo Filho teve a graça de dedicar tempo e esforço para restaurar. Já pedi desculpas à vida e à Peria então. Destruído? Eleanora repetiu. Você quer dizer, a estátua de Upeon.
O deus do gelo, disse Nuasa. Ele se fundiu com o pedestal, então eu cuidadosamente o destaquei e o enterrei no chão. Em muitas igrejas, estão consagradas estátuas de outros deuses além do deus principal da igreja. Nem todos os deuses têm estátuas reunidas em todas as igrejas, mas mesmo que o peão fosse um deus subordinado, ele existia desde 100.000 anos atrás. Ao contrário de Alda e seus subordinados que eram claramente o inimigo, não seria estranho que a estátua de Upeon estivesse na igreja da vida de Talochein. Nuasa enterrou aquela estátua. E está tudo bem para você fazer algo assim? Embora Saria não respirasse, ela engasgou e prendeu a respiração. Embora Zadiriz e os outros Gous não tenham entendido imediatamente, já que eles nunca construíram igrejas, as estátuas de deuses têm um significado especial neste mundo. Este é um mundo onde a existência de deuses é conhecida como verdadeira, então uma ação como a de Nuasa seria uma demonstração literal de falta de medo em relação aos deuses. Os exércitos do Império Amid e suas nações que adoram Alda como sua religião oficial frequentemente destroem estátuas de vida, mas isso é porque seu Deus os instrui a fazê-lo. No entanto, não havia nenhum sinal de hesitação no rosto mumificado de Nuasa. Claro! E o peão declarou claramente através de seu seguidor na Era do Gelo que somos seus inimigos. No entanto, não fizemos nada para nos envergonhar nem fomos punidos. Assim como somos inimigos divinos desse Deus, é natural que o tratemos como nosso inimigo. Aquele Deus considerava todos aqui como inimigos, incluindo Vida que Nuasa e os outros adoravam. Portanto, mesmo que ele fosse um Deus subordinado de Peria como Tristan, que havia gerado o povo sereia com vida, não havia razão para se conter. No entanto, é fato que enterrei e descartei uma estátua que o Santo Filho restaurou, disse Nuasa. Aliás, o sol já se pôs e já se passou um tempo considerável. Não deveríamos ir ver o que está acontecendo? Borcus pareceu surpreso. Faz tanto tempo? Conteúdo patrocinado. Bem, não podemos ver o sol ou as estrelas desta sala, Rita apontou. Suponho que os mortos-vivos tenham uma noção de tempo mais fraca. Mas certamente já passou muito tempo, disse Zadiriz, concordando. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo, disse Vigaro. Embora eles estivessem duvidando de como seria sensato descer todos juntos, agora que havia uma oportunidade e porque todos estavam curiosos sobre como Vandaliel estava indo, todos eles desceram para o subsolo mais uma vez. Gil, qual é o problema, pessoal? E então eles encontraram Bowman antes de chegarem à câmara. E você, Bowman-san? Perguntou Saria. Você teve seus ossos reparados? Sim, e tenho uma mensagem de meu senhor. Uma mensagem? Eleanora repetiu. O que Vandaliel-sama disse? Ele disse, vou ficar aqui por mais algum tempo para investigar um pouco mais o dispositivo. Além disso, estou com fome, então, por favor, traga-me um pouco de comida. Obrigado. Achei que ele não iria comer ou beber por causa do choque, mas parece que ele está mais composto do que pensávamos, disse Vigaro. Tudo bem, vamos todos fazer um prato especial para Bokshan. Rita anunciou. Todos menos eu, quero dizer. Ela adicionou. Rita, você é empregada doméstica, então deveria pelo menos aprender a fazer pratos simples, disse Saria, repreendendo-a. Não, agora que penso nisso, o menino é o único entre nós que sabe cozinhar direito, apontou Zadiriz. Eu conseguiria se fosse apenas assar carne, disse Eleanora. Até eu poderia fazer isso, disse Borcus. Bom Chimera soltou um grito. Se essas mulheres estivessem na Terra, teriam sido criticadas por sua falta de habilidades femininas. Vandaliel dormia bem à noite, tomava café da manhã, almoçava e jantava sem pular uma refeição, e claro, tomava banho. Depois de investigar o dispositivo de ressurreição por um mês dessa maneira, Vandaliel chegou à conclusão de que consertá-lo era possível, mas impossível por enquanto. O dispositivo da ressurreição foi realmente algo que foi feito pela deusa Vida, e embora Vandaliel tivesse adquirido a habilidade de alquimia, suas habilidades ainda eram medianas e ele não conseguia entender nada disso. Era como um homem das cavernas que acabará de inventar ferramentas de pedra tentando construir à mão um supercomputador a partir de semicondutores. No entanto, Vandaliel tinha a habilidade Golem Transmutation. Com essa habilidade que era capaz de transformar objetos inanimados em golems para mudar sua forma livremente, era possível restaurar o dispositivo quebrado à sua forma original. O gelo da Era do Gelo abriu buracos no dispositivo de ressurreição e cortou partes dele.
Mas felizmente os componentes não explodiram ou se deformaram em uma forma diferente, nem nenhuma peça importante foi completamente destruída. Foi possível devolvê-lo à sua forma original. No entanto, a habilidade essencial de transmutação do Golem não estava funcionando nos componentes do dispositivo de ressurreição. Mesmo com o uso de avaliação, Vandaliel não conseguiu aprender nada sobre os componentes do dispositivo de ressurreição além de coisas como uma liga misteriosa e uma pedra preciosa misteriosa. Eles repeliram seu mana ainda mais fortemente do que Orixalcum e se recusaram a se tornar golems. Era provável que Orixalcum tivesse sido incluído como material ou fosse feito de algum metal desconhecido feito por um deus. Afinal, este era um mundo de fantasia de espadas e magia. Como Orixalcum existe, não seria estranho que Irokane asterisco ou outros metais divinos lendários também existissem. TLN asterisco, o metal lendário da ficção japonesa. Tem múltiplas variações de leitura de kanji que podem significar ouro de fogo vasto, ouro carmesim, ou ouro vermelho sol. No entanto, a transmutação do Golem de Vandaliel subiu de nível após a batalha com o dragão Golem, e ele se tornou capaz de fazer Orixalcum ficar em uma forma fixa após manipulá-lo. Se a transmutação do Golem aumentar ainda mais o nível, pode ser possível retornar este dispositivo ao seu estado original um dia. Pode ser impossível mesmo depois que o nível da habilidade atingiu seu máximo. Ou o dispositivo pode não funcionar normalmente mesmo depois que a forma de seus componentes foi restaurada, no entanto. Foi por isso que Vandaliel queria encontrar outras maneiras de consertar o dispositivo de ressurreição além de aumentar o nível de sua habilidade de transformação de Golem ou descobrir outra maneira de ressuscitar Darcia. Usar a magia de atributo de tempo de Eleanora para devolver o dispositivo para antes de ser destruído. Seria difícil, aparentemente. Fui acolhido por Birkini porque tenho afinidade com o atributo tempo. Se você olhar de forma positiva, esse atributo é aquele que se torna grande com o tempo. Se você olhar de forma negativa, é um atributo que não faz jus ao seu nome e não pode realizar nada de bom, exceto quando exercido pelo melhor absoluto dos melhores, explicou Eleanora. O atributo de tempo é o atributo governado por Hicklin, o gênio do tempo e da magia, um atributo que não existe em Origin. No entanto, assim como o atributo espaço, existem poucas pessoas ou monstros com afinidade por ele, e não possui efeitos facilmente compreendidos como os outros atributos. Claro, uma vez que a habilidade atingisse o nível 10, seria possível parar o tempo, retroceder, olhar para o passado e o futuro, e atingir os limites do conhecimento humano. Conteúdo patrocinado. No entanto, o mago do nível de Eleanora só poderia acelerar o tempo ao seu redor para acelerar seus movimentos, ou gastar várias horas para olhar vários dias no passado ou alguns segundos no futuro. Mesmo se eu recebesse mana de você, Vandaliel-sama, seria questionável se eu seria capaz de voltar no tempo em um segundo. Assegurando a Eleanora que suas desculpas eram desnecessárias, Vandaliel tentou pensar em outros métodos. Se possível, o método que definitivamente funcionaria seria pedir a Deus a vida que fez este dispositivo e seus subordinados para consertá-lo. Foi ela quem o construiu, então deveria ser possível para ela consertá-lo. E como ela estava realizando pesquisas sobre como ressuscitar os mortos, era possível que houvesse outros dispositivos semelhantes fora de Taloshein. O problema é que Vandaliel não sabia onde estariam. Foi dito que vida estava adormecida na região sul do continente Bangaia após sua derrota nas mãos de Alda. Mas não só levaria tempo para pesquisar a região que compunha um terço da massa terrestre do continente que estava cheia de ninhos do diabo habitados por monstros desconhecidos e poderosos, como também seria muito perigoso. Quanto a outros métodos além de usar o dispositivo de ressurreição, Vandaliel não conseguia pensar em nenhum outro método além de ler os documentos das guildas dos magos e os arquivos do reino nas sociedades humanas e aprender sobre o passado antigo de Liches e dos espíritos dos magos. Em outras palavras, cheguei à conclusão de que não tenho escolha a não ser trabalhar duro e coletar informações ao mesmo tempo, disse Vandaliel a Darcia. Desculpe. O quinto verão da terceira vida de Vandaliel havia passado e ele agora tinha 5 anos. Não se preocupe com isso, não é sua culpa, Darcia o tranquilizou. E se você quisesse, eu poderia até me tornar um morto-vivo. Não. E não há recipiente para você de qualquer maneira, ah? Se o cadáver de Darcia estivesse disponível, Vandaliel poderia tê-lo considerado.
No entanto, o sumo sacerdote Gordon fez uma exibição de queimá-la viva. Então não havia mais nada além do pequeno fragmento de osso em que o espírito de Darcia residia atualmente. Recriar seu corpo inteiro apenas com esse fragmento de osso seria impossível até mesmo para Vandaliel. Então que tal usar uma armadura e me fazer uma Living Armor como Saria Chan e Rita Chan? Darcia sugeriu. Não há armaduras com o formato das que Saria e Rita estão usando prontamente disponíveis, disse Vandaliel a ela. Não, eu não quis dizer que queria uma armadura com o formato deles. Eu gostaria de uma armadura bonita, mas essas são um pouco. Vandaliel também sentiu pouco desejo de recomendar que Darcia usasse uma armadura de biquíni ou uma armadura de malha de perna alta, então ele ficou feliz em saber que ela não estava entusiasmada com eles. Embora agora que Vandaliel calmamente olhou para trás, quando Darcia estava viva, ela expôs mais de seu corpo do que normalmente seria esperado. Mas agora que ele passou os últimos anos na companhia de mulheres Go que expunham mais de si mesmas do que Darcia, talvez ele não se importasse mais com isso. Na verdade, ele estava pensando que Eleanora, que havia recentemente se juntado a seus companheiros, se expunha muito pouco. Claro, ele nunca expressou essa opinião. Ele só podia ver um futuro em que ela tiraria a roupa se ele o fizesse. Mas isso só está te causando problemas, Vandaliel. Eu não me importaria se você usasse uma armadura. Você deveria se importar. Por favor, cuide disso. Vandaliel interrompeu Darcia, pois ela parecia estar prestes a tomar uma decisão estranha. Vandaliel de alguma forma conseguiu tirar da mente de Darcia a ideia de se tornar uma armadura viva, sugerindo a criação de um corpo para Darcia, processando os cadáveres de criaturas como monstros. Vandaliel nunca imaginou que se tornaria o Dr. Frankenstein em um mundo de fantasia, mas provavelmente era possível costurar cadáveres. Seria muito difícil fazer um que se parecesse exatamente com Darcia, no entanto. Não havia o espírito de um assassino bizarro em algum lugar que poderia ensiná-lo a fazer isso? Vandaliel decidiu que deveria pelo menos perguntar às almas dos vampiros de raça pura antes de quebrá-los. Além disso, o que é essa habilidade de God Slayer que eu aprendi? Vandaliel se perguntou. Ele havia adquirido uma habilidade que era ainda mais difícil de examinar do que sua habilidade Soulbreak. O fato de ser uma habilidade única provavelmente significava que apenas Vandaliel a possuía. Era muito provável que ninguém soubesse dessa habilidade. Não seria uma habilidade que mata deuses afinal? Darcia sugeriu. Vandaliel tentou perguntar a todos, mas ninguém, incluindo Darcia, sabia a resposta. Vandaliel pensou que se isso fosse um jogo, provavelmente seria algo que simplesmente concederia bônus de dano contra deuses e seus seguidores. Como a Idade do Gelo agora era apenas um bastão de Orixalcum, não havia seguidores de nenhum deus por perto. Não havia como testar. Além disso, a experiência concedida pelo Dragon Golem fez com que o nível de seu Golem Transmuter Job atingisse o limite máximo. Então Vandaliel decidiu ir e passar por outra mudança de Job amanhã. Os aumentos do valor do atributo do Golem Transmuter estavam inclinados para a inteligência, então sua agilidade havia diminuído bastante. Mas sua força e resistência estavam próximas de seus valores básicos. Sua mana não aumentou tanto quanto ele esperava, mas os bônus de suas habilidades foram úteis. Esses foram os pensamentos de Vandaliel sobre aquele trabalho.